Olá, pessoal. Eu sou a professora Daniela. Você já me conhece aqui do CPV Vestibulares. Eu venho mais uma vez para analisar junto com vocês a prova de redação do vestibular da FGV. Nesse semestre, para quem ingressa no segundo semestre de 2013. A banca examinadora pediu aos candidatos a elaboração de um texto dissertativo sobre o tema O Futuro da Humanidade. Bastante diferente daquilo que a gente está acostumado de provas anteriores. Mas, apesar disso, eu não creio que esse tema tenha gerado grandes dificuldades. Pelo contrário, eu acho que ele privilegiou, sim, o aluno bem preparado. Antes da gente pensar nas abordagens possíveis, eu convido vocês para analisar, então, a proposta comigo. Nesse semestre, a banca montou uma coletânea. Vamos ler juntos. O primeiro texto, um fragmento assinado pelo Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, publicado em setembro do ano passado, ele versava sobre uma perspectiva positiva do futuro. O texto diz assim: se você leu Cândido, de Voltaire, e achou o Dr. Pangloss um sujeito muito otimista, é porque não abriu Abundance, de Peter Diamandis e Steven Kotler. Os autores, um milionário com formação em engenharia espacial, genética e medicina, e um jornalista científico, dizem com todas as letras que a humanidade está para entrar numa era de superabundância, na qual tecnologias tornarão itens essenciais tão baratos que todos os habitantes da Terra terão acesso a bens e serviços, até há pouco ao alcance apenas dos muito ricos. E tudo isso no horizonte de uma geração. Nosso primeiro impulso é taxar Diamandis e Kotler de malucos e voltar a maldizer os tempos e os costumes. O problema é que eles apresentam argumentos para apoiar sua tese. O ponto central é que a tecnologia tem crescimento exponencial. Hoje, um guerreiro Maasai, com o seu smartphone, tem acesso a mais informações do que dispunha o presidente dos Estados Unidos apenas 15 anos atrás. Para a dupla, revoluções semelhantes estão para acontecer no acesso à água, alimentos, energia, educação e saúde. No que é provavelmente o aspecto mais interessante do livro, os autores descrevem dezenas de pesquisas, algumas bem adiantadas, que poderão em breve mudar a face do mundo. São coisas como membranas que dessalinizam a água, carne sintetizada em tubos de ensaio, reatores nucleares portáteis e telefones celulares que realizam exames de sangue em seus donos. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem uma perspectiva positiva de futuro a partir da democratização do acesso aos avanços tecnológicos. Já no texto 2, a GV ressalta uma outra possibilidade, de análise do futuro, uma possibilidade mais negativa. O texto, assinado por Vladimir Safatler, da Folha de São Paulo, dizia o seguinte: há uma semana, achei por bem fazer um teste e perguntar à minha filha de 12 anos como ela imaginaria o mundo no ano de 2030. A ideia era procurar descobrir alguém que vê o futuro como um campo completamente virgem. Talvez uma oportunidade para ouvir a voz de sujeitos para quem 2030 seria o seu espaço de direito. Espaço que, a princípio, poderiam moldar a partir da soberania de sua vontade. Mas, aos poucos, sua descrição foi assemelhando-se a uma distopia de cidades à beira de um colapso, pessoas obesas por não fazerem exercícios e celulares de hologramas. A primeira reação foi acreditar que tinha forçado um pouco a mão na ideia de uma educação baseada no desenvolvimento do senso crítico. Não deixa de ser surpreendente ouvir alguém tão novo e tão crítico a respeito das possibilidades de transformação do futuro. Mas talvez tal fenômeno deva ser compreendido de outra forma. Ver o futuro como uma distopia é a expressão mais simples de desconforto com o presente. Há algo no presente que parece se esgotar rapidamente. Como ainda não temos a imagem do novo, a figura do futuro problemático aparece como sinal de respeito pelo que ainda não é possível. Muitas vezes, a verdadeira esperança não está na crença radiante em um mundo reconciliado. Essa crença, quando aparece muito cedo, acaba por matar toda a reconciliação possível. Por isso, a verdadeira esperança sempre é precedida por uma profunda recusa. Dessa recusa vem a abertura para realizar o que ainda não sabemos como fazer. Nesse texto, a GV, a banca examinadora,
ressalta para a gente uma perspectiva mais pessimista do futuro em função de uma análise crítica a respeito do presente. Como se reconhece no presente uma série de problemas, trata-se uma perspectiva de futuro bastante catastrófica. Bem, diante dessas duas possibilidades de reflexão, o candidato deveria se posicionar a respeito da sua própria perspectiva de futuro. Ou seja, ele deveria escrever um texto dissertativo a partir do qual ele defendesse uma tese ou pessimista ou otimista em relação ao que vai ser daqui para frente. Retomando um pouco os conceitos que nós analisamos em sala de aula, eu imagino e espero que os alunos do CPV tenham se lembrado de uma das nossas aulas quando a gente estudou a questão da evolução e do progresso. Conceitos que caberiam perfeitamente nessa redação. O que a gente estudou naquela época? Que a humanidade, por conta do seu processo histórico, ela está em constante processo de transformação. Esse constante processo de transformação é o que a gente chama de evolução. O que se coloca como debate é se esse processo de transformação conduz necessariamente para uma realidade melhor ou pior em relação àquela que a gente está vivendo no presente. Quando a gente acredita que esse processo nos conduz a uma realidade melhor, a gente chama isso de progresso. O que o aluno poderia considerar? A gente vive hoje, no século XXI, num contexto de globalização e de muitos avanços tecnológicos. A primeira consequência disso foi a intensificação do fluxo de mercadorias, do fluxo de pessoas e também, por consequência, a intensificação dos conflitos de diferentes naturezas. Diante disso, o aluno poderia considerar que a perspectiva de futuro ela é catastrófica, porque esses conflitos todos levam à destruição, levam ao desrespeito de um pelo outro, uma vez que nesse mundo globalizado, capitalista, de consumo, o principal valor que prevalece é o valor do individualismo. Então não se pode contar mais com o princípio da coletividade, não se pode contar mais com o outro, não se pode contar mais com o poder de intervenção do Estado. O que rege a humanidade é o capitalismo e, em função dele, a busca insana pelo lucro, o que leva a desigualdades sociais, o que leva a descrença na possibilidade de um futuro mais justo, socialmente mais igualitário. Por outro lado, um candidato mais otimista podia ser uma perspectiva de futuro mais justo, em que a tecnologia funcionasse inclusive como ferramenta para a construção desse futuro. É fato que esses conflitos, na contemporaneidade, eles têm se intensificado, mas o candidato poderia reconhecer que, paralelamente a esses conflitos, também se intensifica uma tendência de afirmação dos direitos humanos e da democracia, que a gente percebe em episódios como o da Primavera Árabe ou em movimentos reivindicatórios que ganham as ruas das principais cidades do mundo em nome de direitos como igualdade, liberdade, participação na democracia. E o que a gente percebe nesses contextos é que a tecnologia, sim, principalmente a tecnologia de comunicação, ela tem contribuído bastante para essas conquistas, endossando um pouco a perspectiva do texto 1. Aqui era indiferente, o candidato poderia seguir tanto uma linha mais utópica quanto uma linha mais de distopia. A banca examinadora deve respeitar qualquer uma dessas abordagens, desde que elas tenham sido bem justificadas, com argumentos coerentes e objetivos sobre o tema. Eu imagino que alguns alunos devam ter se assustado diante dessa proposta, mas não os alunos do CPV preparados para esse tipo de abordagem. É uma abordagem que favorece o candidato que se dedica a essa prova. Então, aqui ficam os nossos elogios, mais uma vez, à banca examinadora da Fundação Getúlio Vargas, pela perspicácia de desenvolver um tema que selecione o candidato pela qualidade, pela bagagem de informação, pelo processo, pela dedicação no seu processo de formação educacional. É isso. E aos candidatos a gente fica aqui torcendo pelos bons resultados e esperando aqui que vocês tenham uma aprovação, que é o que a gente trabalhou para isso o semestre inteiro. Um grande beijo para todo mundo. Até a próxima.